Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. Fala, Paty. Tranquilidade. Que desespero, que depressão. O que tá acontecendo? Tem motivo pra estar feliz, Paty? Queiroz foi preso. Oi? O Queiroz foi preso. Acharam? Acharam, você acredita? Ele entrou sem querer, voando na casa do advogado, mas ninguém sabia. Foi meio que... Aliás, vê a sua casa aí, todo mundo que tá ouvindo a gente, dá uma olhada, porque aparentemente as pessoas estão entrando na casa de outras pessoas sem que os donos das casas saibam. É um absurdo, então dá uma olhada aí, viu? Fique esperto com isso. Eu já dei hoje uma geral aqui. Todo mundo fala da originalidade do roteirista que faz o roteiro desse país, Brasil, na nossa contemporaneidade, mas isso aí claramente é uma cópia de Parasita. Eu acharia forçado também. Se fosse essa ficção, eu ia falar, gente, pelo amor de Deus. Mas isso é Brasil, 2020, e bola pra frente, né? Uma luta de cada vez, como a gente tem falado. E um desespero então, na cuidem cabeça. de suas mansões. Isso. Bom, hoje a gente volta pra África, não é não? Exatamente. Voltamos pra África num livro extremamente contundente. Tanto quanto da querida Bushemichi. Depois do Cidadã de Segunda Classe, que foi muito bom, a gente vai agora pro Quênia pra falar sobre um grão de trigo do... Agora vamos ver. Vamos lá. Ngugi wa Thiong'o. Que isso. Espero que esteja certo. Que isso. Quem manja do Paranauê e estiver errado, mil desculpas. Eu vi vários vídeos só pra ver como fala o nome. Sabe Deus se deu certo ou não. As palmas nem foram com efeito. Eu bati palmas de verdade. Ele foi lançado no Brasil em 2015 pela Alfaguara, mas originalmente ele foi lançado em 1967. Caraca, certo? A gente só tá pegando relíquia, hein? Estão demorando, né, pra sair os livros aqui. De leve. Choque. De leve. Complicado mesmo. Mas hoje a gente vai inverter. A gente sempre começa falando um resuminho da história e tudo mais, mas você tem uma história muito legal com o autor do livro, né? Com o Thiong'o, né, Caio? É uma pequena anedota, uma pequena curiosidade, fun fact. Manda. É que ele veio pra Flip em 2015, se eu não me engano foi o mesmo ano da Svetlana, e o livro dele também hypou bastante. Ele fez uma mesa muito bonita com o Richard Flanagan, falando justamente dessa questão de uma literatura decolonial, né? Uhum. E aí, cara, eu não conhecia nem ele, nem o Flanagan, e fiquei pirado, porque foi uma mesa extremamente bonita. Ela tá disponível, o áudio tá disponível no YouTube, no canal da Flip mesmo, dá pra todo mundo ouvir de boaço. E as filas pra autógrafo, elas começam bem antes da mesa acabar, né? As pessoas já meio que ficam espertas e vão pra livraria e já ficam posicionadas pra pegar o autógrafo. Só que eu fiquei tão vidrado na mesa, tipo, as paradas que ele falava tinham um lirismo tão grande, eram tão bonitas e tão assertivas, tão certeiras, que eu fiquei até o final, saí correndo, peguei os 40 contos que eu tinha no bolso, comprei o livro dele e fui pra fila. A fila acabou em mim. Tipo, depois veio o pessoal da companhia falando que já tinha atingido o limite. E tadinho, ele foi e me deu um autógrafo, foi mó simpático comigo. Tipo, a cara dele tava mó de cansado, assim. É um senhorzinho, né? Ele já tava com 76, eu acho. Então ele já passou dos 80 hoje. Rapaz. Mas assim, extremamente simpático, extremamente gente boa. E o livro ficou aqui por esses anos todos até que a gente falou. Acho que chegou a hora. Chegou a hora. Estamos aqui falando sobre. E é muito bom, porque ele traz... Aliás, um fato importante que eu esqueci de mencionar agora na apresentação é que a tradução é do Roberto Gray, né? A gente aqui tem feito um ponto muito específico de citar os tradutores que têm feito um trabalho aí incrível nos livros. Sim. Uma coisa legal desse livro, que ele vem complementar muito do que a gente tem falado. A gente falou um pouco da Bush, né? Ela falava um pouco sobre colonização, mas aí ia um pouco além disso, porque era o foco grande realmente na Ada, né? Aqui, um livro é sobre colonialismo. Não podemos fugir disso. Não tem como, é o centro da questão, né? Ele se passa exatamente quando o Quênia ia celebrar a sua Uhuru, que seria a sua independência, né? Seria a grande festa de independência. Então não tem como fugir do assunto. O negócio tá todo marcado. É isso mesmo. E conta um pouquinho pra gente, então. Eu sei que é difícil, mas resume um pouquinho o livro pra gente, pra começar. Cara, basicamente, acho que eu vou tentar ser o mais básico possível, porque a gente vai ter muito a discutir sobre essa questão de protagonismo. Mas o centro da história sempre tá no Mugo. O Mugo, ele é como se fosse um herói desse processo pro pessoal de Gikuyu,
não é isso? Que é onde a vila onde o pessoal mora ali e tal. Uma pequena cidade, um vilarejo. E ele é tratado como se fosse um herói de guerra, né? As pessoas querem que ele seja líder do partido revolucionário, querem que ele seja o ícone daquilo tudo, e ele vai meio que se esquivando. E por trás dele fica aquela fama de, mas ele é um cara mais quietão e tal, mas você sempre sente aquele cheirinho de mistério no ar. A partir disso, a gente vai conhecendo que a vida do Mulgo e a história do Mulgo se entrelaça com a vida de muitas pessoas daquela comunidade, e que ainda assim essa imagem dele de herói foi sustentada até as últimas consequências. Acho que essa seria uma boa sinopse, assim, pra gente começar. Muito bom, muito bom. Então vamos partir do Hugo, né? Que ele é um herói que não quer ser herói, né? Ele evita muito essa alcunha. Ele evita, inclusive, contato com as pessoas do vilarejo. Ele nem quer muito papo. Não, nem um pouco de papo. Ele quer viver na dele sozinho, um maior abandonado, como diria Cazuza. Pois é. E ele teve, a gente vai descobrindo, né, enquanto o livro é narrado, que ele teve uma infância muito difícil, né? Então ele é o típico herói que vem do nada e vira ali um ponto de esperança, de uma população, né? Porque ele ficou órfão muito cedo. Isso. E aí ele foi morar com uma tia que era estúpida, uma dinossauro. Totalmente. E que não gostava dele, basicamente, né? Mas ninguém nunca fingiu gostar dele, na verdade. Então a família dele não gostava dele e ele sabia muito bem disso. Sim, total. E é engraçado, né? Porque, tipo, essa construção dele não vem em uma linha temporal, né? Uma coisa que é bom deixar clara é que isso vem através de flashbacks, assim, do narrador, né? O Mulgo, ele tá naquele tempo presente da Uhuru. Ele tá ali, a gente acompanha esse pequeno processo de dias, semanas. Mas esses flashbacks atuam no livro com uma força muito grande. Aí, além dele, porque ele é um dos personagens, né? Digamos que tem uma história que vai cruzar tudo, e ele é meio que esse ponto de cruzamento, justamente porque as pessoas querem que ele seja essa esperança do Quênia pós-colonização. Mas aí a gente tem também um grupo de amigos, né, no começo do livro, que são muito jovens. E esse grupo de amigos também vai ter um papel muito interessante na Uhuru, né? Então a gente tem, talvez, um dos principais é o Karanja. Sim. E ele é apaixonado pela Mumbi. Então rola até um romancezinho ali. É um trio, né? Uma trinca. E aí a Mumbi acaba com o Gonyoko. Isso. De novo, se estamos falando os nomes errados, gente, mil desculpas. Mas, enfim. O Gonyoko é um cara também muito simples, filho de mãe solteira, né, que foi abandonado pelo marido. Vira carpinteiro, que é um trabalho visto como secundário. Segunda linha. Sim. Mas ele é muito simples. Ele é um cara muito simples, muito objetivo. Ele é apaixonado pela Mumbi e ele se casa. E aí ele vai preso. Ele participa dos movimentos revolucionários, né? E aí vai preso. Tem uma coisa que eu achei muito interessante quando ele começa a falar que basicamente quase todos os homens quenianos em algum momento passaram um tempo na prisão. E ele fala isso, na verdade, mais de uma vez, né? Pelo menos desse vilarejo. E eu acho que quando a gente entra pra narrativa, né, decolonial, ele nem cita prisão, né? Ele cita verdadeiros campos de concentração. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Ele cita campos de detenção, que aparentemente eram exatamente como campos de concentração, mas os ingleses só chamavam de outras coisas para não ficar chato. Afinal de contas, a Segunda Guerra já tinha terminado e campos de concentração era um termo um pouco marcado, né? Era um termo negativo. Então virou campos de detenção para dar aí uma mitigada, uma aliviada. Mas na verdade era a mesma coisa. E pelo que ele diz, a África inglesa quase que toda teve uma versão desses campos, né? Ele posiciona que a forma de repressão inglesa, né, que ele tem experiência, é como algo muito, muito próximo do que aconteceu na Europa com o nazismo, né? Pois é. Então, torturas, de trabalho forçado, a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Com palavras diferentes, mas a gente sabe muito bem do que era isso. Inclusive, muitos dos presos e muitos dos colonizados, vamos dizer assim, foram lutar pela Inglaterra na guerra. Exatamente, que é uma coisa que a gente ouve muito pouco, né? Muito pouco. Mas boa parte da guerra ter sido mundial é porque envolveu gente do mundo todo mesmo. E acho que muita gente ainda não... Quando você coloca esses acontecimentos numa linha do tempo, assim, às vezes eu fico embasbacada de como as coisas estão próximas. Né? Então, por exemplo, a independência do Quênia aconteceu em 1963, que foi exatamente no ano de nascimento do meu pai. Sim. O Quênia tem a idade do meu pai. E é uma coisa muito louca quando você para pra pensar. É muito recente. A gente não deveria ter uma geração que viu isso acontecer. Na verdade, a história não deveria
ter sido marcada por isso. Não, exatamente. Todo o processo tá Exatamente. errado, mas é uma doideira porque é algo que tá muito, muito, muito próximo da gente e ao mesmo tempo parece muito distante, né? Em relação a, principalmente a gente que é de terceiro mundo, lembre-se sempre, sempre tentam afastar essa pecha de colonização, tentam afagar os males que foram trazidos. E é uma coisa muito esquisita, porque quando a gente pega os países africanos, todos eles, muitos deles se tornaram independentes no meio dos anos 60, anos 70. Pois é. Isso significa que ainda tem muita gente viva hoje que lembra como foi a colonização. Exatamente. E aí, ainda depois de tantos anos sobre domínio e exploração de países europeus, ainda querem que a África se organize de maneira saudável em 40 anos de história independente. O Brasil não conseguiu o quê? Quase 150 anos e não deu. 150 anos organizou o quê? Nada. Não é fácil, não. Não, nem um pouco. Até porque a colonização, ela muda de nome, né? Ela muda de estrutura, ela muda de eu vou pôr entre aspas, tá? De estilo, né? Mas isso não quer dizer que ela some totalmente. Nem um pouco. Não é mesmo? Nem um pouco. Acho que a gente pode até abrir pra isso que o Thiongo, ele usa essa colonização como não só um método de controle físico, mas é um método de controle da cabeça. Excelente, porque eu ia colocar isso também. Porque tem uma hora, o Karanja é um exemplo muito grande disso, Exatamente. né? Na verdade, talvez o principal exemplo disso, porque ele vê muitos de seus amigos da juventude serem presos, efetivamente entrarem pro exército, que eles chamam de exército da selva, que é o que vai lutar contra os ingleses, e em algum momento do livro, e ele trabalha pro Thompson, a quem ele claramente admira ou sente intimidado por ele, e fica desesperado com a ideia desse homem branco ir embora. E ele fala abertamente no livro, acho que uma ou duas vezes, que não é possível que o homem branco desapareça do Quênia. O que eu acho que já é um indicativo de que o pós-colonização não vai ser o que os quenianos imaginavam que ia ser, que é todos os brancos vão embora e nada vai... E aí, de repente, tudo muda. Na verdade, não. E hoje a gente vê que é isso. O pós-colonização é tão complicado quanto a colonização em certos momentos. Totalmente. Eu acho que o Karanja, ele é o exemplo perfeito do se não pode com eles, junte-se a eles, né? Porque... É um covardão, né? Um covardão porque total. ele viu que, tipo... Ele viu a galera da geração dele toda sendo presa, sendo torturada, sendo morta. E ele simplesmente falou, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou pro lado de quem tá ganhando. E de quem sempre tá ganhando. Né? Porque foi isso que ele sempre viu, né? Ele sempre viu o homem branco chegar e botar a ordem e acabou. Então ele falou assim, bom, pelo menos servindo eles eu tô seguro. Exatamente. E a descrição do Thompson, eu acho que é o que criou, primeiro, um medo irrefreável, depois essa transformação paulatina pra uma admiração, é justamente que o Thompson, ele não era um vilão qualquer, né? Tipo, ele, por exemplo, pra ele interrogar, ele era um cara super gente fina. Ele chegava pro cara e falava assim, ó, você fez o juramento? Que era o juramento da floresta lá. O pessoal da floresta. Não, não fiz. Ok. Você fez o juramento? Não fiz. Ok. Você fez o juramento? Não fiz. Ok. Umas 2 semanas depois que ele te interrogava na moral, ele virava e falava assim, ó, cara, a gente sabe, o maluco ali falou, tá ligado? Acho que é melhor você abrir o bico. Assim a gente deixa você ir pra casa tranquilo, você vai construir sua vida. Pode crer? E ele aterrorizando psicologicamente, comendo pelas beiradas, prometendo coisas pros caras e depois trair os caras na cara dura, porque o interesse dele era justamente, né, impedir a força revolucionária a qualquer custo, porque o colonizado, ele tá numa condição, para esse homem colonizador, numa condição animalesca, né? Então faz diferença matar um cachorro ou matar um prisioneiro. O que é muito interessante, o Thompson, ele põe uma cena do Thompson que eu achei fantástica, que é ele, quando ainda estava na Inglaterra, ele conheceu 2 africanos que estavam lá, que se orgulhavam, essas são as palavras, de suas, e aí entre aspas, raízes britânicas. E aí o Thompson imediatamente imaginou, isso é o Império Britânico. É uma nação que abarca esses povos de todas as cores e todas as crenças, e como todos os homens são iguais. Contanto que, aí a gente vê logo assim, alguns capítulos depois, contanto que não saiam dos seus próprios territórios. Então assim, legal, você pode ser, entre aspas, britânico, mas você é um britânico do Quênia. Você não vai sair daqui, você não vai... E a gente sabe muito bem, a Bush mostrou isso muito bem, o que acontece com os que achavam que tinham uma ligação com a Inglaterra e quando chegavam lá. Fato. Eu não gosto de fazer isso aqui, porque eu acho que a gente tem uma construção muito coerente. Mas eu fiquei muito impressionado, principalmente nessa parte, em todas as partes, né, que tinham reuniões de pessoas brancas, ou tava fazendo flashback da vida do Thompson, ou a despedida dele, essa coisa. Em como o discurso é muito parecido com o do Weintraub naquela reunião. É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Tipo, acho que a gente tá meio que, sabe qual é? Preso há 60 anos na mesma história, na mesma conversa. É muito A louco. gente retrocedeu, né? A gente voltou mesmo. Enfim, né? Eu tenho uma posição meio radical sobre isso, então. Não, mas eu acho que tem razão. Mas é o discurso típico do homem no poder, né? Do tipo assim, olha, que lindo que nós somos iguais. Mas é aquele negócio, né? Como diz Orwell, uns são mais iguais que os outros. Exatamente. É o típico discurso de quem tá em cima, né? Do tipo assim, não, é óbvio que você é igual a mim. Mas quando eu tô na minha casa, se eu chego, você levanta pra me receber. Se eu peço um café, você vai pegar. Se eu quero minha casa limpa, você limpa. Não é igual de verdade. O Thompson é o inglês colonizador básico, que acha que você tem que fazer esse tipo de coisa, colocar os colonizados em seu lugar pelo bem do Império Britânico. Mas o Quênia não faz parte do Império Britânico. Nunca fez, você pensar. Nunca fez. De forma alguma. Tanto quanto o Brasil não fazia parte do Império Português. Além de, obviamente, sustentar o Império. Mas quando eles fugiram pra cá, mesmo quando eles fugiram pra cá, a gente, acho que nunca eles se diriam brasileiros. Não tem nem por que fazer. Tem gente aí até hoje que acha que é Príncipe, realeza portuguesa no Brasil. Então. Olha lá o nível de alucinação que faz. Ai, meu Deus. Às vezes dá vontade de tacar fogo na cidade inteira, né? Tipo Petrópolis, assim. Complicado, né? Uhum. Complicado. Mas vamos voltar. Então a gente tem... Já espalhamos, né? Nem demora muito. Uma outra coisa que eu gostei, eu tava comentando com você, que eu gostei muito desse livro, foi a primeira vez que eu vi num livro que fala de colonização, é a presença de outra colônia no livro, que aqui nesse caso é a Índia. Sim. Né? Então ele fala muito da presença indiana no Quênia. O Karanja chama as mulheres de Mensahib, que eu fui pesquisar o que era, e é um termo indiano para se referir a mulheres brancas na era colonial. Todas as mulheres brancas casadas, né? Então, entre aspas, de respeito, eram chamadas assim. E o Karanja meio que usa isso num vocabulário natural dele. Ele chama as mulheres assim naturalmente. Foi o que chamou minha atenção. Eu já li muitos livros de autores africanos que falam de colonização, mas eu nunca tinha visto duas colônias unidas, assim, ou interligadas tão claramente, assim. Isso é importante falar, porque esse livro também parte de uma ideia de crítica, né? O Fiongo, quando ele escreve, e lembrando que esse livro sai em 1967, ele é contemporâneo a caras como o Chinua Achebe, como a própria Bushi Mecheta, Sim. Entre outros grandes escritores, fora pensadores africanos da época, que foram vendo suas nações se tornarem independentes após séculos de dominação europeia. Uma das críticas que o Fiongo faz é que existe uma preocupação muito grande em reescrever o passado e pouco se preocupava com os rumos do presente, sabe qual é? E que a intelectualidade da época tinha que estar muito focada em saber o que fazer com essa tal liberdade, como diria Alexandre Pires. Já temos a trilha sonora. Caraca, muito eu bom. Detesto isso, mano. Vem no estalo, tem que parar com esse meu espírito de zoeira. Mas... Então esse livro, ele se coloca como uma maneira de, sem deixar de olhar para o passado, tentar determinar o que está acontecendo no presente. Então, é muito interessante que, por mais que não se toque em nomes muito famosos, né? Principalmente do Kenyatta, que foi o primeiro-ministro, depois foi presidente do Quênia durante quase uma década, e foi, né, um dos grandes articuladores desse projeto de independência queniana. É muito interessante que ele apareça quase como uma sombra, tanto quanto outros nomes históricos, porque o passado, ele serve para sustentar o presente, e o presente serve para construir o futuro. Então ele construiu uma situação em que as vidas dessas pessoas se cruzam de maneiras às vezes até inimagináveis, né? É a vida normal, tipo, aquela coisa de o mundo é pequeno, muitas coincidências, etc. E vendo as lacunas que existiam naquele presente pra mostrar, tipo, entregar de bandeja pras pessoas assim, mano, olha só, tipo, se a gente não pensar o que a gente tá fazendo agora, lá pra frente o caldo entorna, sacou? Eu acho que nesse ponto, isso é muito importante nesse livro, essa constituição dele, e aí entra também essa questão de que, tipo, muitos autores, talvez, tá, nós não somos expertos em cultura africana, em literatura africana, etc, mas até pelo que tá na introdução do livro da Alfaguara, muitos autores se preocuparam em tentar reescrever a história, se preocuparam com os pequenos símbolos da história e esqueceram, por exemplo, de desmistificar essa coisa de que as colônias não se comunicavam. Né? Então, existe uma forte presença de indianos no Quênia, por exemplo, que a gente talvez não imaginasse. Pois é, eu nunca tinha visto isso no livro. E eu fiquei realmente... Porque quando você pensa, faz todo sentido. Sim. Total sentido. E faz, aliás, muito sentido que, do mesmo jeito que o Brasil teve há
uns anos atrás, acho que década passada, um processo de se aproximar da África lusófona, né? Acho que ainda foi sob o governo Lula, se eu não me engano. Faz todo sentido que os países que falam a mesma língua e dividiram uma história tão complicada, acho que podemos dizer, se unam em alguns momentos. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso, e a Índia tem se aproximado muito da África desde 2008, com o governo da filha do Gandhi, Indira Gandhi, se eu não me engano. Sim. Eles têm feito e não parou, desde então tem, sabe, rola summits Índia-Etiópia, Índia-Quênia, para que eles possam se aproximar. O Brasil saiu dessa conversa, o Brasil não faz mais esse tipo de aproximação, pelo menos não tão claramente, e sendo muito sincera, acho que se a gente dependesse do Itamaraty pra isso, o Itamaraty hoje tá morto, o que é uma tristeza muito grande, porque o Itamaraty sempre foi uma força brasileira no mundo muito positiva, e infelizmente foi jogado às traças, né, na mão de gente completamente incompetente, falando obviamente do chanceler. Aí, a gente saiu dessa conversa, então assim, faz todo sentido que as colônias tenham alguma ligação que é muito mais profunda do que só a língua. Com certeza, mano, e tipo, isso ajuda a entender os próprios meios de resistência à colonização, porque por vários momentos os membros do grupo da floresta e os cabeças ali que discutiam as coisas, ou quando eles estavam presos, ou né, na efervescência daquela pré-celebração da independência, eles falam muito sobre Gandhi, sacou? Sim. Então, tipo, o Gandhi tava acontecendo lá na Índia, e o Gandhi foi um cara que foi pra Inglaterra, passou por África do Sul e foi parar na Índia, pode crer? Então, tipo assim, o cara teve uma influência, pô, em 3 continentes diferentes. É bom ter esse tipo de informação e levantar esse tipo de coisa pra saber que também não cair no papo de que essas resistências, esses movimentos todos surgiram apenas de uma vontade selvagem, uma vontade inata, tá ligado? As pessoas pensam, eram civilizações milenares, existiam povos ali muito antes de qualquer tipo de colonização, sabe? A colonização não foi a melhor coisa do mundo pra ninguém. Quer dizer, só pro colonizador, Só né? pro colonizador. E assim, Malemar, duvidoso pra alguns ainda. Exatamente. A gente pensa pós esse processo porque você não tem como voltar na história, né? Mas tem que se colocar que, tipo, tudo isso era intercambiável, todo mundo trocava muita informação, obviamente com as dificuldades do tempo, mas as coisas aconteciam, tá ligado? Ninguém é bobo, ninguém é otário. E é isso que é interessante, porque o Caranja, por exemplo, que tinha essa coisa, né, de achar que nunca se ia derrubar o homem branco, o que os outros falavam? Que, pô, mas na Índia, eles já saíram, na Índia já quebraram eles têm medo de alguma coisa. Então, a partir do momento que Gandhi conseguiu mostrar que existia, sim, uma possibilidade, abriu-se uma porta. É mais ou menos assim que acontece sempre, né? Você tá ali brigando com alguma coisa que você acha que nunca vai sair do lugar, e de repente alguém acha uma frestinha, e é ali que vai a esperança, e aí a coisa começa a abrir. Eu tenho uma frase do Tolkien que eu acho incrível, que é assim: sempre fiquei impressionado com o fato de que estamos aqui, vivos, por causa da coragem indômita de gente bem pequena frente a probabilidades impossíveis. Sim. E eu acho isso lindo, porque toda essa conversa de colonização nada mais é do que esse monte de gente pequena, de verdade, gente que se foi colocado como pequeno, apesar de muitos deles serem grandes, o Gandhi era um deles, tratados como nada, e de repente vira um gigante, uma massa gigante de potência. Sim. É um negócio impressionante quando a gente consegue acompanhar. E é bonito no livro, inclusive, essa questão de, tipo, não existe o grande herói que seria o Mugo, ele não é o herói, mas todas as pessoas contribuíram de alguma maneira para que aquilo pudesse acontecer. Sabe qual é? Isso aqui é aquela coisa também. Todas as coisas foram feitas por muitas pessoas, mas elas não acabam no momento em que tal fato acontece. No caso, a independência. Você sempre tem que estar numa busca contínua por um bem coletivo, sacou? Você fez um comentário muito bom quando a gente tava falando da pauta, que é a questão de sair do centro. Sim, verdade. Me fala mais sobre isso. Então, porque ele poderia ter muito bem escolhido Nairobi, que é a capital do Quênia, onde as principais figuras políticas estavam orquestradas, né? É a grande cidade, é o grande centro, é onde estava o Kenyatta puxando todo mundo, é onde estavam os grandes pensadores, é onde a informação chega mais rápido. Enfim, Nairobi é a capital. Mas, na verdade, ele foi para um pequeno distrito, um pequeno vilarejo, muito afastado, com pessoas extremamente comuns. O Gicônio é carpinteiro, sacou? A Mumbi, que é a esposa do Gircônio,
uma mãe de família comum. O Caranja vai se envolver justamente com o órgão de controle e segurança e vai ser subordinado ao Thompson. Ele vai ficar participar ali meio que da guarda, do exército, qualquer coisa do tipo. O próprio Mugo também não era muita coisa. É um órfão cuidado por uma tia escrota. Sim. O Kirika, que é o grande mártir, né, daquele lugar, é a grande peça-chave que faz todo mundo se conectar de alguma forma. Ele é também irmão da Mumbi e não era nada demais. Ele foi pra selva pra virar um guerrilheiro, né, pra ele participar do exército da floresta de resistência e ganhou espaço lá, mas não era também, tipo, um cara. Eu acho que a principal ação dele foi o atentado justamente contra o Thompson, mas que não matou o Thompson, matou outra pessoa no lugar. Então, tipo, ele pegou muitas essas organizações pequenas, essas micro-relações e micro-organizações, né, ou um setor pequeno, para poder representar essa questão da coletividade, para tentar construir e poder também conseguir adentrar nas várias personalidades que se desenvolvem dentro de uma comunidade, porque isso não é inerente à condição humana, né? Traz uma humanidade, uma construção de personagem muito boa e uma construção política que é muito mais complexa do que a gente imagina sempre, ou do que a gente vê representado, a gente se acostuma a ver representado. Então, eu achei que isso foi uma grande sacada, ele tirar isso do centro, e também achei que foi uma outra parte de uma outra crítica a essa mesma classe que ele tentava, não digo nem bater de frente, porque todo mundo tinha um objetivo comum, mas que ele tentava abrir os olhos, sabe? Tipo, ele tentava passar uma outra visão. Eu achei isso incrível. Até porque ele mostra pra gente que Nairobi já tinha se corrompido, É. se não completamente, pelo menos em partes, né? Ele tem um exemplo de um deputado que simplesmente rouba a ideia, ou barra fazenda, e eles controlavam os empréstimos, eles controlavam coisas bizarras. Então, assim, Nairobi estava sob uma influência forte do capitalismo colonizador. Exato. Então, tipo, ele diz, os bancos são dos brancos. O exército foi armado por brancos. O sistema de ensino foi dado por branco. Nossa língua agora é inglesa. Não é mais o Swahili, não é mais qualquer outro tipo de língua que a gente tenha falado anteriormente. Então, na verdade, o que é nosso? Eu fico pensando, que você falou do Kenyatta e você falou também no Mugo, que eu não sei se a gente pode fazer um paralelo, mas eu acho que existe, principalmente nos países que passaram por esse processo de colonização, eu vejo isso muito no Brasil, que é essa necessidade de construir um herói nacional pra basilar a identidade. Sim. Então a gente sempre espera, né, um herói nacional, um painho, alguém que vai cuidar da gente. A nossa visão de poder, ela é muito infantil, na real. E eu acho que vem muito disso, a gente tá acostumado a ter alguém que tome as decisões por nós. Mas isso, Paty, eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre, porque eu acho que a história de países colonizados, principalmente quando a gente se faz aqui, né, o paralelo América Latina, África, até pela intercambialidade, a questão dos escravizados que vieram pra cá, né, essa constituição toda, isso é uma imposição de visão do próprio colonizador, porque o colonizador se justifica pelo quê? Pelo poder. Eu não sei se você leu Crime e Castigo, certo? Não li. Não leu. Eu tenho pavor desse livro, mas vou ler, calma. Mas é o seguinte, logo no começo, Raskolnikov, ele diz que existem dois tipos de homens. Eu não lembro exatamente quais são os dois tipos, mas são os homens alfa, tipo, são os machos alfa, é porque ele dá outro nome, mas são os machos alfa e os machos comuns. Os homens comuns. Os machos alfa são aqueles que mudaram a civilização. Então é o Bonaparte, é um Alexandre o Grande, sacou? Isso é um pensamento do colonizador, porque o colonizador coloca na figura daquele homem todo o poderio existente sem o mínimo de doçura ou de coisa, para que essas pessoas acreditem que o poder está incumbindo na mão de uma pessoa divina e só. Sacou? Uma pessoa que vai libertar. E isso acaba sendo rebatendo de várias maneiras diferentes, obviamente. Tudo depende do contexto histórico, tudo depende de quem tá escrevendo a história no momento, etc, etc. Mas isso bate muito na gente ainda. Sacou? A gente precisa dessa figura. Muito. Mas se você olhar lá fora, nos países que são colonizadores, isso não é tão diferente assim. Porque eles precisam manter um sistema de opressão pros próprios.
tá ligado? Alguns países conseguiram dar uma afastada nisso, que são os países eslavos, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, etc. Que é uma coisa um pouco mais horizontal. Mas, no geral, tipo, isso sempre volta de alguma forma, sacou? Mas eu acho que não faz parte da identidade nacional. Aí sabe, sim, assim? isso com certeza, não faz parte da identidade. Eu concordo, eu acho que tem isso, é meio que a questão do poder. Sim. Poder pelo poder sempre foi meio que nessa estrutura, mas eu sinto que nesses países que a gente tá falando, principalmente os colonizadores, a identidade nacional não é baseada numa pessoa única, porque a identidade nacional eu faço o que eu quero, vamos dizer assim, entre aspas. É uma identidade nacional baseada no poder que ele exerce sobre outros, né? Não o contrário. Sobre outros, exatamente. Aqui, o que a gente vê, o que eu vejo nos países que tem mais essa coisa, né, que foram colonizados e viram tanto o homem branco mudar a sua estrutura de poder, eu preciso de alguém que venha aqui resolver isso. Sim, fato. E aí a minha identidade é baseada nisso. E aí eu fico pensando que eu coloquei, né, de novo, olhando pra essa timeline de quando ele publicou o livro, que foi 5 anos depois da Uhuru oficial do Quênia. Sim. 5 anos depois que já tinha o Kenyatta no poder. Se o Mugo não era uma forma de mostrar que o Kenyatta não era esse herói, porque o Mugo se recusa a ser o herói e depois a gente descobre que de fato ele não é. Ele é um traidor. Sim. Era uma forma de mostrar que não adianta você construir esse mito de herói, porque ele cai. Exato. E eu fico pensando se não foi essa crítica dele ao Kenyatta também, porque o Kenyatta no final ficou no poder 12 anos, acho que uma coisa assim, que não é muito democrático, vamos dizer assim, e ele ficou no poder só pra dizer que era uma pessoa do povo no poder, mas efetivamente o poder em si ainda estava sendo construído. Então o Mugo pra mim é muito um exemplo disso. O poder disso. estava construído, mas ele estava passando por reformas. Isso. Ótimo. Porque a grande quebra que o Thiongo defende é uma quebra total. E o que acontece para essa quebra total é que aquela população queria homenagear, por exemplo, o líder revolucionário que é o Kihika, com a morte do seu traidor. Só que eles ficaram completamente em choque quando descobriram que o traidor não era a pessoa mais óbvia, mas sim quem eles consideravam um herói. Exatamente. E o que acontece com a memória do Kihika? Ela meio que fica escanteada. Então, nesse processo de você... Mesmo que você descubra que seu herói é um herói de areia, um herói de sal, acaba que o que seria a grande transformação, ela tá escanteada e já era. Aí é uma coisa que ele fala de uma superação de sistema, né? Quando a gente fala de superação de sistema, você fala de revolução total. Aí a gente entra num... Porradaria. Exatamente. Mas pensa, até mesmo tem uma parte do livro que eu anotei que ele fala assim, nós precisamos de uma chuva de sangue para irrigar a árvore da liberdade. O Kihika fala isso. A própria metáfora do grão de trigo que dá título pro livro é isso, né? Exatamente. Mas eu fico pensando, eu pensava muito no Mugo como herói, essa construção do herói, acho que herói de areia é um ótimo termo. Eu penso, a gente consegue trazer isso até recentemente pro próprio Obama. Pode ser. Porque o pessoal agora nesse movimento todo de Black Lives Matter e tudo que tá acontecendo, levantaram que durante o governo Obama teve um monte de policial que matou negro que saiu andando. Ele bombardeou um monte de país. Então assim, ele foi um token ali, um momento da comunidade negra de se refletir num papel de poder. E aí o que veio depois foi a contra-reforma, basicamente, né? A porrada contrária, que é o Trump, que é exatamente tudo o que Obama era o contrário de tudo que o Obama dizia. Porque o poder é isso, nada mais é do que esse pêndulo, né? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E eu acho que o Thiongo fala muito isso, da gente não dá pra você construir esses heróis que não são perenes. Inclusive, mesmo falando assim, por exemplo, pouquíssimos a gente consegue pensar o Gandhi, o Mandela da vida. Mas quantos mais? Quantos mais se sustentam na história? E o Mandela, quando ele ascende o poder, ele não é mais o revolucionário que ele era. Ele passou 26 anos preso, tá ligado? Se eu não me engano, foi isso. Foram 26 anos preso. Então, tipo assim... Mas você entende? Claro, o ponto claro. É que no fim, fato. Todo herói é de areia. É isso aí. É iconoclastia. Você basear a sua identidade nisso, morreu. Você já destruiu, já começou quebrado. Sim. E eu acho que o Thiongo tem uma crítica incrível aqui no livro disso, com o Mugo. Porque até o final do livro, a gente não sabe o que ele fez. Você já sabe que tem alguma coisa cheirando mal. Você sabe que tem alguma cagada. Exatamente. Mas a gente não sabe o que é. Não, nem um pouco. Então, assim, e outra, né? Assim, aí falando mais do mérito literário em si. Nesse livro tem de tudo, né? Tem intriga, tem traição, tem política, tem guerra, tem porradaria, tem trio romântico, tem muita coisa, Cara, né? Dá pra ser uma novela. Você sabe que eu lembrei? Quando apareceu o trio, quando o trio se formou entre Karanja, o Gecone e a Mumbi, eu pensei no Equador. Mas bem feito, né? Só que agora bem feito, né? Que o Equador Aqui ficou bem feito. Lá
lá começou bem, mas aí decaiu. Pra quem já leu Equador ou quem tem interesse no livro, a gente tem todo um episódio dedicado a ele. Caiu não, né? Foi pro inferno. A gente achou meh. Começou então bem, vai lá ouvir foi por lá quê. Mas eu pensei muito nessa dinâmica, tipo, e ele conseguiu aplicar uma narrativa muito dinâmica, uma narrativa muito bonita, muito lírica, uma narrativa, uma construção muito imponente da linguagem, o que eu acredito que deva ser difícil até de traduzir ou até de encaixar algumas coisas. E o livro tem muitos termos em Swahili, né? Tem muitas coisas assim que a gente tem que sempre dar uma verificada pra poder pegar o contexto daquilo na moral. Mas é mais uma indicação, né? É mais uma prova do que ele quis fazer em relação à construção dessa identidade, tá ligado? Das pessoas se reconhecerem e das pessoas largarem essa ideia de que uma pessoa vai lá e vai fazer tudo por você, que não são pequenas organizações, né? O pensamento global com a ação local, essa coisa toda. É isso aí. Né? Desde a linguagem do livro até a própria história em si, isso tá muito marcado. Muito bom. Mais um gol. Golaço, né? Estamos indo bem demais. Eu tô muito feliz. Acho que a gente tem escolhido livros que dá muito o que falar. E assim, estranhamente, que dizem muito do nosso próprio país. É meio bizarro isso. É sem querer, mas tem dado meio certo, né? É, né, cara? A gente... Estranho. Paranormal isso daqui. Medo. Medos. Mas muito bom. Acho que não precisamos, de novo, mais uma vez, não precisamos dizer pra ler o livro, porque tá dado. Infelizmente, não trouxeram mais coisa dele. Mas ele é um cara que tem uma obra gigante. Ele é dramaturgo, ele é ensaísta, ele escreveu livros infantis, muitos livros publicados, né, de vários romances publicados, novelas, etc. Pra cá, pro Brasil, eu lembro que veio O Grão de Trigo e veio o primeiro volume de uma série, de uma trilogia, no caso. Eu esqueci o nome agora, mas tem um cachorro na capa. Não saiu a trilogia inteira? Não, só veio o primeiro volume. Não, aí é sacanagem. Acho que pela Alfaguara também. Aí é sacanagem, é um soco na cara do leitor isso daí. Eu fico louca. Pô, nem falo. Eu tô com o maior medo disso acontecer, sabe com quem também? Com a Virginie Despentes, que trouxe A Vida do Vernon Subutex, um lançamento mais recente da Companhia das Letras. É uma série? É uma trilogia. Trouxeram o primeiro livro no começo do ano passado, tá publicado desde 2013. E essa mulher foi quem escreveu Teoria King Kong, tá ligado? Que é famoso, tipo, ganhou um hype gigante. Tinha que ser proibido fazer isso. A companhia não soltou se vai ou não, tipo, lançar o segundo volume esse ano, tá ligado? Não tem previsão de nada. E, pô... É um ano meio complicado também pra lançamentos, né? É, isso é verdade. Mas podiam dar uma indicada, pelo menos. Né? Mas eu vou te falar que quando eu for presidente, vai ser uma das leis que eu vou promulgar, vai ser essa. Se você vai trazer o primeiro livro, você vai trazer todos os livros, a menos que o autor morra. Você quer virar presidente? Mas fora isso, tu vai fazer... Não sei, cara. Aparentemente qualquer um pode ser presidente nesse país. É, assim, você já dá uma pesquisada aí. Seu advogado tá firmeza. Qualquer um. Você não nem sabe... Ah lá, mas eu sei mais que o presidente hoje? Eu acho que sim. Eu já li mais livro? Com certeza. Pelo menos... isso a gente pode falar, hein? Então. Você sabe que eu acho muito maneiro, por exemplo? Nas lives, quando ele fazia live, pra mostrar que ele fazia live com a biografia do Winston Churchill. Aqui, ó, Sim. O grande estadista. Maravilhoso. Tá bom. O grande cara que mantinha campos de concentração no Quênia, na Nigéria, na Índia. Simpático. Câmaras de gás. Mas, enfim, né? Muito bom. Bom, leiam Grão de Trigo. Acho que esse nosso mês, tanto quanto o nosso mês árabe, tem sido fantástico. Tô muito feliz com os livros que a gente escolheu. Foi uma dobradinha. Ó, boa, deixa eu pensar. Né? Gostei também. Quando a gente saiu do mês árabe, a gente tava no Japão, né? Na Ásia. Cara, eu não sei. Caraca, foi abril. Acho que foi, né? Abril, acho que a gente leu Ásia. Ih, rapaz. Eu já tô muito louca nesse ano. Muito louca. Eu também tô perdido. Já é 20 de junho. Eu já nem sei mais que mês que é. Eu tenho que olhar o calendário todo dia. Tá foda. Tá doideira demais. Mas tá bom. Tá recomendadíssimo. E talvez, eu não sei se vai rolar, depende de mim, na verdade, agora. Mas farei o possível pra rolar talvez um episódio extra de literatura africana aqui. Essa também é braba, viu? Vou fazer o meu melhor. Pior que pra essa eu já pensei até na gracinha que vai rolar no final. Já tá na cabeça, já tô matutando aqui. Já tá se antecipando já. Aqui é eficiência, aqui é produtividade. Muito bom. E é isso, tá entregue? Entreguíssimo. E tchau. Tchau.